A Alexandra no início falou das questões da economia do cuidado e tendo nós agora pela frente, pela Comissão Europeia, o Green Project, o European Green Deal, em que enfatiza exatamente a necessidade de podermos articular as políticas todas com o objetivo da neutralidade carbónica, a preservação da sustentabilidade. A questão da conciliação está muito presente para que isto seja possível e a luta, o combate contra a discriminação numa justa transição onde as questões sociais também são salientadas. Então, dizer-vos aqui o enquadramento, portanto, de onde é que isto partiu. Portanto, como eu na altura era conselheira para o Ministério do Ambiente, para a Igualdade de Género e não discriminação, e senti que várias das questões que fui aprendendo estavam muitas vezes ocultas, esse tipo de discriminações, e até inconscientes. E isso a diferentes níveis, portanto, também a nível das questões ambientais, do espaço público, também aqui foi falado. Depois a questão da invisibilidade das mulheres, e lá está, é algo que só a partir do momento que começamos a estudar sobre isto e trabalhar nestas matérias é que identificamos e relevamos essa importância de acabar com essa invisibilidade. E depois a questão, estando numa junta de freguesia, na altura ainda não havia plano local para a igualdade na cidade e além disso a cidade em si é uma cidade bastante grande, com 24 freguesias diferentes, com especificidades territoriais diferentes, e por isso consideramos pertinente desenvolver um plano local para a igualdade assente nos pelouros que existiam na junta de freguesia. Apesar de ser um plano elaborado pela junta de freguesia, o mesmo pretende-se que seja do próprio território e por isso como é que nós fizemos? Ok. Portanto, foi um processo que demorou cerca de 1 ano, criámos um grupo focal interno representativo dos vários pelouros, portanto temos a questão do ambiente, mas também temos o desporto, a cultura, o espaço público. Durante este processo de elaboração envolvemos as entidades, as forças vivas locais, mas também a outros níveis. Tivemos uma primeira sessão participativa ainda na construção do documento, e depois uma já durante o período de consulta pública. Dizer-vos que o ponto de partida foi a própria Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação e os guias que foram desenvolvidos na altura, que eram os guias para a integração local do género. E nestas sessões participativas nós tivemos 18 entidades distintas a participar, algumas em simultâneo em ambas as sessões, outras estiveram numa ou noutra sessão. A Animar também esteve aqui representada pela Célia Lavado, permitiu-nos ter participações diferentes, ou seja, entidades públicas, privadas, da economia social, das locais às nacionais e abrangendo diferentes setores. Tivemos entidades desportivas, culturais, religiosas, ambientais, LGBTI, a segurança pública, permitindo abranger aqui os diferentes pilares da sustentabilidade. Destaquei aqui ainda 2 nomes, a Rosário Fidalgo, que nos deu também aqui alguns conselhos, e a Margarida Abreu. O que é que estas sessões permitiram? Por um lado, foi ouvirmos a população, as entidades, portanto isto também esteve aberto à população, perceber as principais dificuldades sentidas no terreno e no trabalho diário, e também das entidades conhecerem umas às outras. Aliás, foi por causa destas sessões participativas que houve aqui, por exemplo, 2 entidades que até estão aqui representadas, a Alexandra da Associação Mulheres Sem Fronteiras e a Ana Pereira da Cenas a Pedal. Depois, com base nisto, foi inscrita uma medida no Plano Local para a Igualdade na área da mobilidade sustentável e numa perspectiva de conciliação, portanto o trabalho de levar as crianças à escola e tudo isso em termos de mobilidade sustentável, e foi promovida uma candidatura que está neste momento em implementação graças a este encontro de entidades e de vontades.
Portanto, aqui a proximidade nós consideramos o princípio básico. Estamos mais perto da população, podemos aqui ajudar a identificar alguns constrangimentos locais. Alguns deles, e uma das medidas que nós temos, e agora por causa da apresentação que foi feita por Lisboa, é exatamente a questão da iluminação no espaço público, e sendo esta uma responsabilidade da Câmara Municipal, agora com o plano da cidade de Lisboa, o que nós vamos reforçar é neste âmbito a identificação destes locais dentro da freguesia que carecem de melhor iluminação e que possam ser devidamente adaptados. Portanto, havia várias medidas, o que nós vimos é que havia várias medidas que já estavam em execução, que podiam ser abrangidas no âmbito do plano, mas eram medidas avulsas. E o plano veio também dar aqui uma estrutura às medidas, uma forma de as medir, quantificar o seu impacto, os seus resultados. Portanto, acabámos por ficar com um plano com 7 eixos, 75 medidas. Aqui era só para mostrar como é que nós temos as medidas distribuídas, inclui indicadores, e aí é a forma de nós medirmos o que é que está a ser realizado, o público-alvo e as entidades que estão envolvidas, ajudando aqui a aumentar o compromisso da sua boa execução. 2019, então arrancaram as medidas previstas no plano, com a divulgação de campanhas nas redes sociais, também estivemos presentes em algumas conferências, nomeadamente há um ano, no Dia Municipal para a Igualdade. A nossa equipa tem vindo a participar em ações de formação, inclusivamente está agora uma ação de formação a decorrer em que estamos a participar sobre violência doméstica. Foi-nos atribuído o Prémio Farol de Ideias 2019 face ao trabalho desenvolvido, sendo a primeira junta de freguesia, pelo menos que tínhamos conhecimento, com plano local para a igualdade e não discriminação. Passámos a registar os dados de participação por género e idade, e podemos aqui, por exemplo, ver que em termos gerais a participação nas atividades de sustentabilidade tem sido 56% mulheres, portanto, das várias idades, mas depois por cada uma das atividades ver aqui as diferenças nas quais temos que é apenas ao nível do passeio de bicicleta, passeio de bicicleta, regresso às aulas e o Mobility Café, que incluiu um passeio noturno, foram as únicas iniciativas que tiveram praticamente 60% de participação de homens. De resto foi maioritariamente mulheres. Destacar aqui três iniciativas realizadas. Uma foi a comemoração do Dia da Mulher, fizemos uma homenagem a Maria de Lourdes Pintacilgo, a primeira e única mulher primeira-ministra em Portugal. Juntámos o centro de dia da Junta de Freguesia com as crianças de uma das escolas. As crianças escreveram um poema e uma música, e foi uma forma de falarmos sobre as questões de género, sobre a violência doméstica e sobre a grande mulher que foi Maria de Lourdes Pintacilgo, simbolizada aqui pela plantação da romanceira no jardim da biblioteca. Quem quiser passar por lá será muito bem-vindo e poderão ver a nossa romanceira, a nossa Lourdes Pintacilgo. Depois também uma palestra dedicada a promover mais raparigas a ingressar na faculdade em áreas de engenharia e tecnologia. Portanto, em parceria com as Girls in Tech, são alunas universitárias que estão a promover este tipo de palestras. Foi uma palestra muito participativa, tivemos também muitos rapazes, e tanto rapazes como raparigas colocaram questões pertinentes durante a palestra. E isto foi no último Dia Municipal para a Igualdade, há um ano atrás. Depois também, fruto, lá está, das sessões participativas, conhecemos a Casa Aqui, que esteve presente, e temos vindo a colaborar com eles, e no Natal organizámos um cabaz para a Casa de Acolhimento LGBTI, que ia abrir portas, identificaram as necessidades e nós fornecemos algumas em termos alimentares, produtos de higiene e
e limpeza. Depois também ao nível da cultura, dos equipamentos culturais que nós temos na freguesia, biblioteca, e desagregámos também por sexo, portanto 48% dos utilizadores são do sexo feminino na biblioteca e 46% na Casa da Cultura. Também montámos várias iniciativas, algumas específicas e dirigidas para as questões das mulheres, como a mostra bibliográfica, portanto foram escolhidos livros sobre a mulher na biblioteca ou de escritoras mulheres. Também foi feita uma exposição de ilustradoras portuguesas em parceria com a Associação Mulheres Sem Fronteiras e procurou-se, teve-se o cuidado na escolha das conferências e dos artistas a expor na Casa da Cultura, o cuidado foi de garantir que ao longo do ano houvesse uma programação paritária e assim verificou-se que 53% foram do sexo feminino. Em 2020, o contexto da pandemia teve que alterar muita coisa, muitas atividades deixaram de poder ser realizadas e passou a haver um enfoque grande na componente social de apoio banco alimentar, medicação, o atendimento, quando é presencial, é maioritariamente feito por mulheres, recebemos mulheres e é a pedirem ajuda em termos sociais, para os seus filhos, portanto, evidenciando aqui a atenção para o cuidado da família. Próximos passos, ora bem, nós estamos nesta fase, de acordo com o plano, é agora em outubro que fazemos o balanço do ano presente, estamos a fazer isso mesmo. Estamos a ponderar que, face ao contexto da pandemia e a sua evolução, poderemos ter que rever algumas das medidas. Vamos ver o que é que o que é que vem aí em termos de resultados de execução. Dizer-vos que no final de 2019 metade das medidas estavam executadas ou em implementação. E que é isto. Estou disponível para as dúvidas que tiverem. Para as entidades que quiserem colaborar connosco nestas áreas, a Junta de Freguesia está de braços abertos e agora com o plano local para a cidade de Lisboa, que estamos também muito curiosos para melhor conhecer o que ficou, a versão final, haverá certamente aqui possibilidades de articulação. Obrigada.